Olá, aqui Pastor Odivan. Quero falar hoje sobre João Batista. Quem foi João Batista? Ele foi um profeta? Ele foi a reencarnação de Elias? Eu diria que ele foi muito mais do que um profeta. Nós vamos falar sobre isso. Em João capítulo 1, versículo 23, perguntado se era Elias ou se era se era um profeta, se era Cristo, João respondeu assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como está escrito nas palavras do profeta Isaías. Então João se entendia como sendo a voz do que clama no deserto. Deus o preparou desde o ventre de sua mãe e ele veio no espírito e poder de Elias. Mas o que significa isso, né? E quais as implicações? Pois bem, para começo de conversa, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 3, versículos 2 a 4, que diz assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, depois de 400 anos de silêncio, desde Malaquias, surge uma voz profética. Mas esta voz profética não é a última voz dos profetas da velha aliança. Ela é uma voz de transição entre a velha aliança e a nova aliança. Assim, João Batista veio com uma missão específica, a de preparar o povo para a chegada do Messias, Cristo. Com este fim, Deus o escolheu desde o ventre de sua mãe. Foi preparado e forjado desde o ventre com esta missão. Por isso diz o texto que ele veio a palavra do Senhor a João no deserto. O segredo da notoriedade de João Batista está na palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a João no deserto. Essa é a expressão-chave. Por quê? Porque a palavra do Senhor, diz o Salmo 29, versículo 4, a palavra do Senhor é poderosa. Também diz Isaías 55, 11, que a palavra não volta vazia, antes cumpre o que apraz, o que agrada a Deus. É pela palavra de Deus que o mundo foi criado, conforme nós lemos no Gênesis e também em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Agora, portanto, a palavra é a base da nova aliança, da criação da nova humanidade em Cristo, que se introduz na história. Por outro lado, nada adianta o poder da palavra se não houver o arauto. E isto é assim porque Deus escolheu trabalhar com pessoas, né? Com gente como eu e você. Utilizar-se de servos fiéis, verdadeiros, que preguem a palavra. Assim sendo, João foi um arauto fiel e verdadeiro da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele veio no poder e espírito de Elias. A expressão no espírito de Elias não significa que João era a reencarnação de Elias. Isto porque a reencarnação não encontra lugar nos ensinos bíblicos. Veja as seguintes considerações sobre isto. Diz a Escritura que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então não tem reencarnação, mas tem juízo. A expressão no espírito e poder de Elias significa que o ministério de João foi semelhante ao ministério de Elias. Vejamos algumas semelhanças. Igual a Elias que enfrentou o rei Acabe e Jezabel, João Batista também enfrentou o rei Herodes e sua esposa Herodias. O estilo de vida do João Batista
era semelhante ao estilo de vida de Elias. Assim como Elias se apresentava como porta-voz de Deus, também veio a palavra de Deus a João no deserto. A palavra de Deus era o ponto mais comum entre eles, né? Elias era tido como o pai dos profetas, né? Assim como Moisés era o representante da lei. Quem apareceu posteriormente no Monte da Transfiguração foi Elias e não João. Se fosse um reencarnado, teria que aparecer João. Além dessas considerações, lembre-se de que Elias não morreu. Ele foi elevado ao céu num redemoinho, conforme está em 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 11. Se ele não morreu, logo ele não pode reencarnar. Então, quem foi João Batista? Ele foi o cumprimento da profecia, a profecia de introdução do Cristo, do ministério do Cristo no mundo. Ele foi a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. E nesse ministério ele não reencarnou ninguém, mas encarnou o espírito das profecias, de todas as profecias, o cumprimento de todas as profecias, porque todas as profecias se convergem para Cristo, anunciam Cristo. Então, preparando o caminho do Senhor, ao preparar o caminho do Senhor, João se tornou o espírito desse conjunto de profecias que direcionam para Cristo. E nesse sentido que ele foi o espírito de Elias, que representava todos os profetas. E assim sendo, não se reencarnou, mas ele encarnou as próprias profecias. Ele foi a voz do que clama no deserto. Sua pessoa foi o cumprimento das profecias, dessas profecias, especialmente dessas profecias de Isaías, né? A voz do que clama no deserto. É uma missão muito nobre, muito digna, do qual João se portou à altura. Introduzir o ministério do Cristo no mundo, o ministério do Salvador no mundo. Então, uma missão muito importante, muito honrada. Se você gosta, se você tem sido abençoado com essas mensagens, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo, ok? Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Linke-se com a Palavra de Deus.